também tem aquele cuidado paliativo lá, que é um paciente, inclusive eu vi que eu tô com vários pacientes aqui, o Raul. O Raul é um paciente que, infelizmente, ele foi vítima de arma de fogo, né? Certo. Então, ele tem um desejo, que ele tem a bala, o projétil tá aqui, né? E quando eu atendi a ele, hoje eu não atendo mais, mas assim, ele falava assim, um dia esse projétil vai sair na sua mão. Eu falei, Raul. Então, assim, ele veio ventilação mecânica, eu tirei a Certo. ventilação, ele veio tracostomizado, eu decanulei ele, tudo no domicílio. Que E ele ótimo. assim, não foi abordado de uma maneira correta da real situação dele, que ele é um paciente tetraplégico. Certo. E aí, um dia ele falou assim, eu quero ficar em pé. Então, tá bom. E Ele aí, tá. ele tá aqui, ele tá aqui, ele me chamou hoje à tarde, na hora que ele viu essa live. E aí, eu quero ficar em pé. E quando eu cheguei, olhei direitinho, pressando ele estava ok, nunca sozinha, sempre com mais gente junto comigo. E a primeira vez que eu pus ele em pé, ele teve uma desautonomia, que ele desmaiou, que quase eu desmaiei junto. E, inclusive nós dois, a gente tem história para contar, porque eu já caí com ele tentando fazer as peripécias que ele sempre me colocava, eu sempre, essa relação interpessoal com o paciente, eu fazia de tudo para que eu satisfizesse essa a vontade dele, né? E aí, quando ele voltou, ele falou, nossa, que sensação legal. Eu falei, como assim, um paciente que tem uma desautonomia e tem uma sensação legal? E aí, aos poucos, a gente foi trabalhando, foi trabalhando. Eu falei para ele, bom, agora você tem que. Ele foi para o Sarah Kubitschek, enfim. Ele é um paciente, ele é lesado medular, ele é um tetra. Mas ele é totalmente consciente. Inclusive, a relação interpessoal é tão engraçado que a minha relação com os pais dele eram tão boas. E com ele é tão boa até hoje, porque isso tem anos, e mais de 10 anos, que eu levava ele para jogo de futebol no Morumbi. É. Entendeu? Então, assim, olha como a gente assistia jogo e ele na cadeira de rodas e fazendo bagunça na cadeira de rodas, porque ele não tinha controle cervical. E aí a gente conseguiu adquirir esse controle, né? O pai adaptou a casa inteira em relação a fez um elevador, enfim. E aí a gente ia pro campo, e aí ele ainda falava, quebra a perna dele. Eu falei, como assim? Quebra mais um paciente para mim? Né? Então, assim, olha a relação do paciente, mas ele sabe da Sim. limitação dele, né? Então, Uhum. assim, cuidado paliativo, um diabético é. Então, assim, a gente precisa desmistificar isso. Há o foco do cuidado, né? Sim. Então, assim, a gente não pode deixar de atender, cuidado paliativo deixa de lado. Não! Tem muita coisa para se fazer, entendeu? Então, assim, paciente em ventilação mecânica, em casa. Você tem que explicar para o paciente e para a família, se o paciente ele é consciente, que independente de termos um ventilador lá dentro, um respirador lá dentro, se ele tiver que parar, ele vai parar. E que isso não garante sobrevida. Exatamente. Só que vale desse seu vínculo de como que você vai conversando com ele. E o que ele A quer. maneira, né, Lu, a maneira de você se comunicar é muito importante, porque nós podemos comunicar as mesmas coisas de uma forma mais amena e acolhedora ou de uma forma mais agressiva, né? Porque a Exatamente. gente observa que uma coisa é a forma com que a gente se comunica e a outra é a forma que a pessoa nos escuta. Tem todo um contexto, né? E a gente precisa ter muito uma escuta ativa. A gente precisa parar de fazer um ato que às vezes assim faz inconscientemente, mas o paciente está falando, você chega para ele e fala assim, nossa, mas é que você não sabe o meu problema. Imagina, você está aqui dentro, eu estou fora, naquele calor. Ele daria tudo para estar lá fora Sim, naquele calor. E ele não é merecedor de escutar isso. é verdade. Eu falo assim, ó, se você não tem o que falar, Fica quieto, que é lucro. olha, olha, olha no olho. Olha no É. olho. Entendeu? Olha no olho, porque assim, existe a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Onde, quando eu te olho, você já está entendendo o que eu estou falando. E com o paciente é assim.
Sim. né? E quantos pacientes até de esclerose lateral amiotrófica que precisam de tabulação para poder a gente entender o que eles estão falando, eles conseguirem se Exatamente. expressar, né? A Então, assim, compaixão, né, Lu? Muitas a vezes os compaixão. profissionais, né, eu vejo isso num geral, a falta de compaixão. Porque, assim, se colocar no lugar do paciente, é muito difícil a gente se pôr no lugar. A gente tem que ter, no mínimo, a compaixão de se compadecer com aquela situação, que a gente não sabe qual será o nosso destino ou dos nossos familiares, ou de pessoas queridas, mas É, porque às vezes as pessoas entram no mérito, né, de comigo nunca vai acontecer. E agem da maneira com que eu comentei anteriormente, da forma robótica, porque os profissionais vão lá, mecanicamente. bate um paciente atrás do outro roboticamente. Você citou algumas experiências suas, e eu gostaria de deixar claro aqui para quem está nos assistindo, que são experiências individualizadas. Então, assim, são experiências que a doutora Luciana Borg teve com pacientes. Cada paciente é uma experiência, é uma forma de tratamento, é uma forma de abordagem. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, porque Nada engessado. vezes as pessoas querem uma receita. Ah, o meu paciente é uma patologia X, me dá uma receita para o tratamento de Não, fisioterapia. Isso não a existe. gente, a gente não pode ser engessado, entendeu? A gente não É, pode ser engessado. Então, assim, hoje eu programei uma coisa, então hoje eu programei de chegar lá e colocar ele no sol, mas eu cheguei lá e ele tá triste, ele não quer ir pro sol, e ele não quer falar. E ele também não quer que eu toque nele. Ele não quer fazer exercício. A gente tem que saber também quando parar. Ele precisa exatamente. da gente. Mas assim, o que é que você vai estar ganhando com ele ali? Você vai estar gerando dor. E o que que é? A gente tem que controlar o dor, sofrimento. A gente não pode deixar o paciente com Qual é esse o sofrimento. benefício terapêutico que você está oferecendo para ele? Exatamente. Então, assim, faça aquela pergunta. Qual é o objetivo que eu quero atingir? É o objetivo dele ou é o seu? Né? Então, assim, se coloque no lugar do outro. É isso que você queria?